Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes, deixe-me pedir para você que já é inscrito, no nosso canal, que compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível com a palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho de notificação para que você possa receber aí a notificação de quando nós postarmos novos vídeos aqui em nosso canal, beleza? Então vamos à mensagem de hoje com o tema: a quem muito é dado, muito será cobrado. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, da cidade de Adulam. Versículo de número 2. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um homem chamado Sua. Judá casou com ela. Queridos, esse texto, ele é um texto muito interessante e que nos traz algumas lições que nós precisamos atentar, porque, irmãos, é importante nós aprendermos a palavra de Deus e estarmos nos alicerçando com ela. Afinal de contas, a palavra é o próprio Cristo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É esta palavra de fé que nós anunciamos. Então nós anunciamos quem? Cristo, né? Lá em João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós anunciamos o próprio Cristo. Então é importante nós nos alicerçarmos através da sua palavra. E aqui nesse texto, irmãos, a Bíblia vai dizer que Judá, então, ele casa com a filha de um homem chamado Sua, né? E esta mulher deu a Judá 3 filhos. O primeiro, o segundo, Onã, e o terceiro, Selá. E a Bíblia vai nos dizer que o primeiro filho de Judá, chamado era um homem muito perverso. Era um homem que levava uma vida de perversidade. E a Bíblia diz que Deus não gostava da vida errada que levava. E por isso Deus o matou. Irmãos, não era uma pessoa leiga acerca de Deus. Não era uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, que não sabia quem era Deus. Em seguida, depois da morte de a Bíblia diz que Judá, ele dá uma ordem para Onã, seu segundo filho, para que Onã, então, tomasse a esposa de como, a viúva de como esposa, né? Porque havia uma ordenância do Senhor acerca deste assunto, lá em Deuteronômio, capítulo de número 25, versículo de número 5, você pode ler aí na sua casa e você vai conferir, o que eu estou dizendo. Irmãos, eu quero só abrir um parênteses aqui e pedir para você que você não deixe de examinar as Escrituras, que você não deixe de ver se o que qualquer pregador, inclusive eu, se realmente está pregando o que está escrito nas Escrituras e se está de acordo com as Escrituras Sagradas. Faça como os crentes de Bereia. Irmãos, nunca siga um homem cegamente. Nunca faça isso. Porque nós temos que obedecer o Senhor Jesus. Nós temos que, irmãos, se tem alguém que nós podemos obedecer de olhos fechados, se tem alguém que nós podemos confiar nele, completamente, sem nenhuma desconfiança, esse alguém é o próprio Deus. Então, eu quero deixar esse conselho aqui para você. Eu sei que muitos que estão inscritos aqui no canal, muitos que ouvem as mensagens, que são pregadas através da minha pessoa, essas pessoas, vocês têm um respeito por mim, vocês têm um carinho por mim, mas eu quero pedir para você, não me obedeça cegamente. Examine as Escrituras. Procure saber se o que eu estou pregando se está de acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos
há falhas. Então, eu peço aos irmãos que observe o que eu falei agora há pouco, amém? Irmãos, então, a Bíblia diz que Deus, Judá, né, melhor dizendo, fala para Onã, para que Onã, então, ele tome, né, a viúva do seu irmão como esposa, para quê? Para que ele, então, faça com que o seu irmão tenha descendentes. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que Onã, ele tinha relações com a viúva, né, de Er, que era Tamar, a Bíblia diz que ele deixava o sêmen cair no chão. E isso deixou Deus desgostoso. E Deus então matou Onã. E o que eu quero observar aqui é o seguinte, que tanto Er como Onã não eram pessoas que não conheciam Deus. Não eram pessoas que eram leigas acerca de Deus. Eles eram, irmãos, olha só uma coisa interessante. Eles eram neto de Jacó, bisneto de Isaac e tataraneto de Abraão. Olha aí a descendência, olha a linhagem desses homens. Então eles conheciam e conheciam muito bem Deus. Eles sabiam quem era Deus. Então eles não eram leigos acerca do Senhor, né? Uma coisa é a pessoa errar sem conhecer Deus, uma coisa é uma pessoa permanecer no erro, né, sem conhecer Deus, e uma coisa é a pessoa errar e permanecer no erro na ignorância. Então esses homens, eles não eram ignorantes acerca do Senhor. E a Bíblia diz que os dois foram punidos, e foram punidos de uma forma bem trágica, né, irmãos? Que foi com a morte. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 10, versículos 31 ou 32, se não me engano, mas é um desses dois versículos, você pode conferir aí. Diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, então nós precisamos ter cuidado para nós não cairmos nas mãos do Deus vivo. E quando é que nós podemos cair nas mãos do Deus vivo? Como Onã e Er caíram. É quando nós erramos e não nos arrependemos do nosso pecado, do nosso erro. A Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, diz assim: caros irmãos, não queiram todos ser mestres. Saibam que nós, os mestres que ensinamos, teremos um julgamento mais rigoroso. Por que esses homens tiveram uma punição severa? Por que esses homens tiveram um julgamento, né, sem, digamos assim, sem o perdão do Senhor? Porque eles não se arrependeram e porque eles conheciam e eles não respeitaram Deus, eles não obedeceram às ordens do Senhor, eles não obedeceram aquilo que havia, né, que eles deveriam fazer, que era ter uma vida correta, obedecer o Senhor, né, e fazer aquilo que estava de acordo com a vontade de Deus. Então observe isso. E se você está vivendo assim como Er e Onã, então é importante você se arrepender o mais rápido possível e viver de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos dizendo ao Senhor: Pai, faça a sua vontade em nossas vidas, e nós temos o Senhor como Senhor absoluto das nossas vidas. Só que muitas vezes nós fazemos isso da boca para fora, e é importante nós observarmos isso também. Amém? Queridos, o que eu quero, continuando aqui a nossa mensagem, irmãos, a Bíblia diz que Judá, ele tinha esse homem chamado Ira como um amigo. E Ira era, pelo que nós vimos aqui no texto, ele era um amigo inseparável de Judá, não é? E a Bíblia diz que Judá, ele ficou viúvo. E quando ele fica viúvo, a Bíblia diz que ele tem um tempo de luto, né? E só depois que passa o luto é que ele vai, então, trabalhar, né? E ele vai, então, para onde estavam tosqueando as suas ovelhas. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, olha que coisa interessante. Naquela época, né, as pessoas respeitavam mais umas às outras. As pessoas respeitavam mais, né, as famílias. Veja que Judá, ele ficou viúvo e ele tem um tempo ali de luto. Hoje, irmãos, hoje, as pessoas ficam viúvas. E não que elas não podem casar novamente, a Bíblia é bem clara, não é? Não que elas não podem construir uma nova família. Mas as pessoas ficam viúvas, irmãos. E elas se casam, tem gente que se casa menos de um mês,
Tem gente que menos de um mês já está casado. Eu conheci uma pessoa que o marido dessa pessoa era um homem de Deus. E era um homem de Deus mesmo. Para vocês terem ideia, esse irmão um dia roubaram a bicicleta dele e ele orou ao Senhor, né? E o ladrão veio devolver a bicicleta, irmão. Olha que coisa linda. O ladrão veio na casa dele, devolveu a bicicleta e pediu perdão para ele. E esse irmão, ele foi assassinado, né? E menos de um mês, né? Ou eu não sei precisar exatamente quantos dias, a viúva já estava casada novamente. E isso foi até um escândalo para algumas pessoas na cidade, inclusive alguns amigos de trabalho desse irmão. Então, hoje já não existe mais esse respeito, já não existe mais, né? As pessoas já não honram mais umas às outras e está se cumprindo aquilo que Jesus disse, né? Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então, precisamos ter cuidado para que nós não venhamos também cair neste erro, né? E a Bíblia diz então que Judá, passado o tempo do luto, ele vai então, né, para o lugar onde estão tosqueando suas ovelhas. E a Bíblia diz que Tamar, a viúva do seu filho ela fica sabendo que Judá, ele passaria por ali. E a Bíblia diz então que Tamar, ela se disfarça de prostituta e ela se senta à cidade de Enaim, se não me engano, esse é o nome da cidade. E ela fica então à beira da estrada, disfarçada como prostituta, e Judá então chega com ela, né, e convida-a para uma relação sexual. E a Bíblia diz que Tamar então, ela diz assim: quanto é que você me paga? E ele diz: não, eu vou mandar um cabrito do meu rebanho. Ela disse: não, mas eu quero que você deixe, que você me dê uma segurança, que você vai realmente me mandar esse cabrito. Ele disse: o que é que você quer? Ela disse: eu quero que você deixe o sinete, né, o cordão, né, e o bastão que você carrega. E ali então Judá entrega. Irmãos, eu vejo aqui prudência na vida dessa mulher, né? É claro que ela não podia estar fazendo isso, mas o erro de Judá levou ela a cometer outro erro. Irmão, nós não podemos também usar esta mensagem para dizer, para justificar que um erro justifica o outro. Claro que não, né? Um erro não justifica o outro. Porém, Judá, ele sabia que ele tinha a obrigação, né, de mandar o seu filho Selá, que era o terceiro filho, casar com Tamar. Porém, Judá não fez isso. E, em decorrência disso, Tamar, então, ela comete este erro, que é enganar o seu sogro Judá. E a Bíblia, então, diz que eles têm relações e ela fica grávida. E no dia seguinte, Judá manda o seu amigo inseparável, Ira, né? Porque Ira tinha ido com ele. A Bíblia diz que Ira foi com ele. E agora ele manda Ira levar o cabrito para Tamar. E Ira procura e não encontra. E o que eu acho interessante é que Ira se expõe, irmão. Ele se expõe procurando aos homens daquela cidade, dizendo: onde está a prostituta que costuma ficar sentada aqui? E eles disseram: não, aqui não tem nenhuma prostituta não. Irmãos, trazendo aqui para a nossa vida, nós temos um amigo, e esse amigo deve ser inseparável também. Esse amigo é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, e assim como Ira se sujeitou, veja bem, imagine no outro dia, os homens olhando para Ira e dizendo assim: olha aí o rapaz que estava procurando a prostituta. Ou seja, ele se sujeitou, né? Por causa de Judá, por causa do seu amigo, ele se sujeitou a procurar a prostituta. Irmãos, você sabia que o Espírito Santo, ele se sujeitou a vir para o lixão, que é o mundo, por causa de nós? Porque Jesus disse, quando Jesus subiu, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. Eu costumo dizer que esse mundo é um lixão, e por amor a nós, o Espírito Santo se sujeitou a estar aqui, né, para nos preparar para o dia do arrebatamento, para o dia do encontro com o nosso Rei Jesus. Então vamos valorizar o Espírito Santo, vamos amar o Espírito Santo, vamos honrar o Espírito Santo, vamos procurar depender do Espírito Santo, vamos procurar nos encher com o Espírito Santo, para que nós possamos suportar as lutas, as dificuldades que essa vida nos traz. Amém, irmãos? Eu quero deixar esta mensagem aqui para você. Queridos,
E a Bíblia vai dizer que alguns meses depois, se não me engano, 3 meses depois, a Bíblia diz que levaram uma notícia para ajudar. E a notícia foi: a sua nora agiu como uma prostituta e ela está grávida. E a Bíblia diz que Judá, então, ele fica irado e ele diz, então, tragam esta mulher para cá a fim de que ela seja queimada. Sem nenhuma piedade, sem nenhuma misericórdia. Judá não procurou nem saber o que estava acontecendo. Judá nem procurou saber de quem ela estava grávida, né? Ele sabia que ele tinha um filho que era a obrigação dele fazer com que esse filho casasse com Tamar, mas ele não fez. Judá então nem procurou Tamar para conversar, nem procurou Tamar para, digamos assim, ter ali um diálogo com ela. Ele jamais imaginou que o pai do filho de Tamar, ou dos filhos de Tamar, porque a Bíblia diz que ela ficou grávida de gêmeos, que os filhos de Tamar eram dele próprio, Judá. E a Bíblia diz então que Judá, então, ele ordena que vão buscar, né, esta mulher para que ela fosse morta, para que ela fosse, então, queimada viva, irmãos. E o que eu acho interessante aqui, olha a prudência dessa mulher, quando ela, então, exigiu que Judá deixasse os objetos com ele, ali foi um ato de prudência, porque ela sabia que um dia ela ia precisar provar, ela ia precisar confrontar Judá, ela ia precisar, irmãos, para que Judá, então, pudesse perdoá-la. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui, irmãos, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis ou mais prudentes do que os filhos da luz. E algumas situações são mesmo, né? E nós precisamos fazer o que Jesus disse lá em Mateus 10:16. Jesus disse: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tamar foi prudente, né, ao exigir que Judá deixasse uma garantia com ela. Irmãos, e aí a Bíblia diz que Tamar, quando ela estava sendo tirada de casa, ela disse assim: olha, quem me engravidou foi o dono dessas coisas aqui. Examinem e vocês verão de quem são essas coisas. Vocês saberão quem foi que me engravidou. E aqui, irmãos, eu quero destacar a humildade de Judá. Antes, um homem sem misericórdia, um homem que não teve piedade. E quantas pessoas hoje, irmãos, existem no nosso meio que não tem misericórdia dos outros, que não tem compaixão dos outros. Errou? Tem que levar paulada, tem que ser morto espiritualmente, tem que ser expurgado, expulso do meio, de dentro do ministério, até mesmo do seio da família, né? Não se pode mais ter amizade com essa pessoa, porque essa pessoa errou. E o que é pior ainda, irmãos, é que às vezes as pessoas supõem, apenas elas supõem que a pessoa errou, e mesmo assim elas submetem a um julgamento sem piedade, sem compaixão. Um dia desses, ouvindo o relato de uma irmã que disse que no ministério onde ela congregava, essa irmã ela congrega conosco hoje, e ela disse que ela tinha uma irmã que congregava com ela, e que essa irmã foi proibida de ser amiga dela, foi proibida de ter contato com ela. Irmãos, isso é terrível. Isso chega a ser, desculpe a expressão, mas isso chega a ser até nojento, irmãos. Como é que eu vou proibir alguém de ser amigo, né, de uma pessoa? Ah, porque a pessoa errou no passado, porque a pessoa pecou. Ué, mas Jesus não perdoa? Jesus não se aproxima da pessoa? Jesus não morreu para perdoar e esse perdão não foi para aproximar? Não foi para reconciliar as pessoas com Deus? Então como é que eu posso deixar de ser amigo de alguém que pecou no passado e que hoje está lutando, né, para servir a Cristo e para ter uma vida correta e regenerada diante do Senhor? Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Se você receber uma ordem de alguém, né, ou seja, seu pastor, qualquer pessoa da igreja que diga para você não ser amigo de alguém que está lutando para se regenerar, de alguém que está lutando para se levantar, de alguém que está lutando para ir para o céu, não obedeça, irmão. Não obedeça o homem cegamente, porque você vai estar pecando. Porque se o próprio Cristo, ele perdoou, e o perdão dele foi para aproximar e para reconciliar as pessoas com Deus, como é que eu posso fazer o contrário do que ele fez, né? Não dá. Então, quando você for orientado a
em uma situação como essa, ou talvez outras, assim, né? Faça o seguinte, pergunte o que Jesus faria. Jesus, ele se afastaria dessa pessoa, Jesus não daria a mão, Jesus não ajudaria essa pessoa a se levantar, Jesus não ajudaria essa pessoa a caminhar, ou Jesus simplesmente jogaria ela para lá e deixaria. Sabe o que Jesus disse? Pai, todos aqueles que vêm a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Então, como é que você pode fazer o contrário do que Jesus fez, né? Então, irmãos, seguindo aqui o texto, a Bíblia diz que então eles fazem Judá saber que o pai dos meninos é ele, e aí Judá, ele cai em si, ele diz assim, ela tem mais razão do que eu. E Judá, então, em uma atitude nobre, ele reconhece que ele errou, porque ele diz, eu prometi, né? Eu prometi fazer o meu filho Selar casar com ela, mas eu não cumpri a promessa. Então Judá, ele reconheceu, ele foi humilde, reconheceu o erro dele, e o que é melhor ainda, ele perdoou Tamar. Ele perdoou, ele não deixou que Tamar fosse morta. Ele poderia, irmãos, usar, sabe qual argumento? Não, ela me enganou. Não, ela agiu errado. Eu errei, mas ela me enganou, né? Eu errei, mas ela errou também. Então ela tem que ser morta, porque ela me enganou, né? Ela fez com que eu tivesse relações com ela, né? Ela foi mau caráter, ela me enganou. Podem queimar, podem matá-la, né? Eu não vou ter dó dela, não ter misericórdia dela, não. Quantas pessoas, irmãos, não têm tido misericórdia do seu irmão? Não têm tido compaixão do seu irmão? Não têm tido compaixão das ovelhas do Senhor? E nós não podemos agir assim, irmãos, porque não foi assim que Jesus agiu, né? Eu acho lindo o exemplo de Estevão, né? Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão disse, Senhor, não imputes esse pecado a essa gente, né? Imitando o que o Senhor Jesus havia dito lá na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós não temos a atitude de Jesus e nem temos a atitude de Estevão. Eu fico imaginando no dia do juízo final, irmãos. Deus chamando alguém, vamos imaginar aqui o João e o Antônio. Aí Deus chama o João e diz assim, ô João, por que você não perdoou o Antônio, João? Não, Senhor, porque o que ele fez comigo foi terrível. Não tinha como eu perdoar. Eu não tinha como, Senhor. Foi demais. A ferida que ele causou dentro do meu coração foi demais. A mágoa que ele trouxe para dentro de mim era grande demais. Eu não conseguia, eu não tinha força. Aí Jesus fala assim, mas filho, eu perdoei a humanidade inteira. Não, mas o Senhor era Jesus, o Senhor era o Filho de Deus. Aí Jesus fala assim, Estevão, venha cá, meu filho. Pois não, Senhor. Estevão, o que foi que você fez com as pessoas que te apedrejaram? Senhor, eu os perdoei. Então, filho, Estevão era homem igual a você, e ele perdoou. E por que você não conseguiu perdoar? Reflita sobre isso, irmãos. Traga essa reflexão sobre a sua vida. E se você tem uma dificuldade, se você não consegue perdoar alguém, saiba de uma coisa, você não será perdoado pelo Senhor. E como é que nós identificamos alguém que está doente pela falta do perdão? Alguém que nem suporta ouvir o nome do outro, irmãos. Eu ouvi um relato de um irmão que ligou teve uma situação com entre duas pessoas, e esse irmão tocou no nome de um desses de um irmão para o outro, e o outro disse assim, nem toque no nome dessa pessoa, nem fale para mim nessa pessoa, eu não quero nem ouvir, né? Então, irmãos, como é que eu perdoo e não consigo sequer ouvir o nome do meu irmão, né? Como é que eu então digo que perdoo, afirmo categoricamente, afirmo publicamente, né? Aonde eu vou, aonde alguém de repente fala, não, já perdoei, isso é um problema já, né, já superado, e eu nem consigo ouvir o nome da pessoa. Então isso não é perdão, isso significa dizer que a pessoa ainda está doente, irmão. Ainda existe, né, resquício, né, da doença, que é a falta do perdão. E Jesus deixou bem claro em Mateus 18:35, que aquele que não perdoar do íntimo o seu irmão, não será perdoado pelo Senhor. Então reflita sobre essa mensagem. Eu quero deixar esta
meditação para todos nós. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar, Senhor. Pai, queremos te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos orienta, pela tua palavra, Senhor, que nos leva ao céu. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ouvir esta mensagem. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que abençoe, meu Pai, cada pessoa, Senhor, que está inscrito nesse canal, aqueles que não são inscritos, mas que gostam de ouvir as mensagens que nós publicamos aqui, que o Senhor abençoe. Abençoe cada família, abençoe cada criança. Meu Deus, abençoe esta nação, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, ter misericórdia, Pai, da nação brasileira. Pai querido, nós clamamos a Ti e pedimos também que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfrentando problemas, meu Pai, com a falta do perdão. Aqueles, meu Pai, que estão enfrentando problemas com depressão. Aqueles, meu Pai, que estão, Senhor, com seus casamentos à beira de uma separação. Que o Senhor, Pai, possa estar trazendo a restauração. Que o Senhor possa, meu Deus, repreender, meu Pai, todo divórcio. Que o Senhor possa, meu Deus, restaurar a família desta pessoa. Meu Pai, se for falta de perdão, que o Senhor possa, meu Deus, ajudar esta pessoa a perdoar, esse casal a se perdoar. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa, meu Deus, derramar a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado, que o Senhor Jesus seja exaltado através da minha e da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.